Maravilha, maravilha. Perfeito. Igor, quando você liberar por mim, Você pode ficar à vontade aí, pode começar. beleza. Bom, boa noite todo mundo. Tem umas pessoas que eu já conheço aqui, outras eu estou conhecendo a primeira vez. Meu nome é Cristiane Carvalho, eu sou a responsável técnica do grupo CGR. Primeiro eu vou explicar para vocês o que significa esse grupo CGR, né? É um grupo é um composto com três médicos, ginecologistas, esteroscopistas, laparoscopistas, e que trabalham diretamente tanto com a cirurgia como também com a educação, que é fantástico, né? Por que que eu me juntei a essa equipe? Por que eu me juntei a esse grupo? Porque eu também sou professora de um curso de instrumentação chamado Ana Bartel, que se situa no centro da cidade, na Santa Casa de Misericórdia, e sou instrumentadora há 30 anos, e sou apaixonada pela estereoscopia, né? Então, acho que nada mais do que justo a gente querer ajudar e se juntar a quem está também ligado ao ensino. Então, eu gosto muito do grupo CGR, porque são grupos de, além de serem médicos, são professores. Tudo bem, Val? Tudo bem, galera? E é muito bom a gente lidar com o médico, professor, né? Porque ele tem um olhar diferenciado, ele não olha só o instrumentador, o técnico, como somente unilateralmente, né? Sobre aquele serviço que ele está prestando, mas ele olha também com um olhar de ensino, né? Então, ele não sabe isso, mas eu gostaria que soubesse, então eu vou tentar aprender, eu vou tentar ensinar. Então, eu acho que isso é muito importante. Bom, a gente hoje vai falar sobre estereoscopia, vai entender como funciona esse mercado, vai saber como funciona essa área de ensino, essa área de atuação e como você vai se encontrar. Por que que eu acho importante a gente saber uma especialização ou ter uma especialização? Pode você estar parado muito tempo, pode você não ter nem entrado ainda no mercado, pode você estar ainda trabalhando no mercado, mas você quer também se reposicionar em alguma outra área. Porque a estereoscopia é um exame extremamente rápido. Então, eu brinco sempre que eu vou beirar agora os 50 anos, mês que vem, né? No mês que a gente estiver fazendo o curso, eu vou estar fazendo 50 anos. E são cirurgias rápidas, são cirurgias de retorno financeiro rápido, né? E a gente tem a facilidade de poder lidar com mais de um médico ao mesmo tempo, que eu acho fantástico, né? Não colocar nossos ovinhos na mesma cesta. Então, eu acho isso incrível. Então, acho que por isso que eu acho que a estereoscopia ela é um boom no mercado. Eu vou abrir aqui a apresentação. A gente já está aqui com 105 pessoas. Quero agradecer a presença de todo mundo primeiramente e falar que a gente vai ter um conteúdo bem legal aqui para vocês hoje. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Cristiane Carvalho, como já falei, sou instrumentadora cirúrgica há 30 anos, atuo no ramo de educação, atuo também como estereoscopista, né? Trabalho como instrumentadora da estereoscopia, trabalho com aula de Pessoal, estereoscopia, a Aline sou tá. pro- professora, sou professora de um curso de instrumentação Ana Bartel, sou supervisora de estágio em alguns locais de hospitais públicos e municipais, e trabalho também como orientadora pedagógica, tá? Bom, vamos lá. Vou começar a falar de estereoscopia. O que é estereoscopia, afinal, né? Como é que funciona a estereoscopia? A estereoscopia é um exame que é minimamente invasivo. A gente utiliza de um instrumento chamado de estereoscópio. Muitas pessoas chamam ele de betoque, né? Porque é um instrumento que a gente tem o inventor desse material, desse equipamento, foi chamado betoque, é o sobrenome dele, como vários instrumentos que a gente tem na instrumentação cirúrgica. E ele é um instrumento justamente utilizado para a colocação dentro do útero, né? Para a gente poder ver a cavidade uterina. Quanto tempo dura mais ou menos esse exame? De que forma ele é feito, né? Ele dura em média de 15 a 20 minutos, se ele for diagnóstico. Ele pode ser somente para colocação de DIU, ele pode ser para ser feito uma biópsia, e ele pode também ser feito para exame cirúrgico. Como assim, Cristiane? Bom, você vai utilizar o mesmo estereoscópio, a princípio, para a primeira qualidade de visão, depois a gente passa para a colocação de um ressectoscópio, onde a gente vai entrar a energia, as fontes de energia, né? Mas, basicamente, estereoscopia é para a gente identificar, né, acessar, basicamente, o interior uterino, para entender melhor o que está acontecendo, tá? O aumento de exame e procura de profissionais competentes. Por que que isso aconteceu, né? Bom,
A maioria dos ginecologistas, obstetras e tal, eles mandavam, indicavam os seus pacientes para os centros estereoscópios, né? CDPI da Barra, CDPI de Madureira, de Campo Grande, e assim por diante. E eles começaram a identificar que cada vez que ele mandava um paciente, ele perdia, basicamente, uma oportunidade de também conhecer seu paciente de perto e realizar um exame diretamente, que ele, basicamente, terceirizava esse trabalho. A partir desse momento, os estereoscopistas, eles começaram a aprender e fazer dentro do seu próprio consultório ou, propriamente dito, dentro do seu ambiente ambulatorial, né? Por que isso, gente? Basicamente, porque ele diminui o tempo de resultado, né? Um paciente que ele está dentro do consultório, quando ele consegue fazer o exame estereoscópio, no mesmo instante ele consegue detectar a patologia ou não patologia, o que seja, né? E aí, o que vai acontecer? Ele pode diagnosticar imediatamente, o que facilita muito, tá? Bom, segundo, a partir do momento que ele leva esse exame para dentro do consultório, ele não consegue trabalhar sozinho, né? Ele precisa de pessoas para trabalhar junto a ele. A princípio, esses médicos achavam que conseguiam dar resultado sozinho. Arrumar a mesa, ajeitar o paciente, colocar o estereoscópio, colocar em solução, colocar o material arrumado. Só que os exames foram aumentando de quantidade, né? Antigamente ele fazia um exame durante a semana e ele começou a fazer 3, 10, 15, 20 exames, às vezes, num dia. E aí ele viu que era super necessário esse indivíduo, que era o quê? O instrumentador cirúrgico auxiliar, que fica tanto dentro do seu consultório auxiliando nesse exame, como também essa pessoa que é fundamental na utilização desse exame ou dessa cirurgia dentro do centro cirúrgico. E como é que isso aconteceu? Bom, se aconteceu o aumento de exame e esses cirurgiões eles tiveram a ideia de que agora eles teriam que também fazer esse exame, então eles também tiveram que ter a demanda desse profissional para ajudar ele. Foi aí que veio a oportunidade e o mercado de trabalho. Por que isso, gente? Porque a gente tem uma série, se vocês pegarem uma estatística, a gente tem muitos cirurgiões ginecológicos, muitos ginecologistas e muitos obstetras, principalmente no Rio de Janeiro e no Brasil, tá? E esses obstetras, eles começaram a fazer esse exame justamente como paralelo de diagnóstico para exames de paciente pós-parto, paciente que quer colocar o DIU após o parto, quer fazer alguma diagnose, e assim por diante. Então, aí houve a oportunidade do mercado. Então, começou a surgir uma grande quantidade de médicos se aprofundando e aprendendo estereoscopia, mas a gente não tinha profissionais que ele andava junto. Cris, mas e aquele instrumentador que já instrumentava o parto? Mas e aquele instrumentador que ele já instrumentava HTA, que ele já instrumentava a curetagem? Então, acontecia que esse instrumentador, ele não tinha como se profissionalizar para acompanhar esse cirurgião. Muitas vezes, alguns cirurgiões ensinavam, né, entre uma cirurgia e outra, no intervalo de uma cirurgia e outra, ou na própria cirurgia em si. Porém, a gente tem muito detalhe na estereoscopia, porque a gente usa a estereoscopia tanto no consultório, como a gente também vai utilizar no centro cirúrgico. Então, a gente tem muito detalhe que precisa ser aprendido. Bom, quais são essas vantagens lucrativas, gente? Enfim, bom, se eu tinha antigamente um médico que ele só usava o meu serviço no centro cirúrgico, e agora ele abriu uma janela com que eu posso ajudar ele na parte ambulatorial, que pode ser dentro do consultório dele. Bom, e às vezes a gente tem cirurgião, por exemplo, a equipe do CGR, que cada cirurgião tem 2 consultórios. Então, ele já tem, além do centro cirúrgico, ele já tem mais 2, 4, 6 campos de trabalho para fazer estereoscopia, né? Então, ele passou a ter uma parte lucrativa, porque ele começou a ver vantagem em quê? Em também pegar essa fatia do mercado, que não era de ninguém, né? Porque até então esse cirurgião não fazia esse tipo de cirurgia ou de procedimento que fosse, né? Facilidade de aprendizado. Ai, Cristiane, eu já olhei e o material é difícil de montar, é difícil de manusear, não é. Tá? Depois que a gente começa a pegar o jeito, normalmente essas aulas são feitas com a própria empresa que fornece o material, o equipamento, né? Então, além dos médicos que ajudam a ensinar, além da minha parte instrumental, além das nossas instrumentadoras de apoio,
a própria empresa, ela te mostra a melhor maneira de você manusear esse instrumento, de que forma que você vai conduzir, de uma forma que você vai poder dar vida útil para ele, utilização dele. Então, assim, é uma facilidade de material. Você usa basicamente 2 a 3 materiais numa estereoscopia diagnóstica, basicamente, né? Você usa uma camisa externa, uma camisa interna, e você usa uma pincinha, né, para fazer a biópsia, para colocação do DIU, retirada do DIU, né? Basicamente só isso. E nas cirúrgicas que você vai usar um pouquinho a mais, mas basicamente seria isso, tá? Então, além de você ter uma vantagem lucrativa, porque você vai ter um volume maior do que a cirurgia, então, por exemplo, vou dar uma média, por exemplo, de manhã, se eu posso fazer uma HTA, se eu posso fazer uma CVL, uma artroscopia de joelho, e eu demoro uma manhã inteira, numa manhã eu consigo fazer 5 estereoscopias, né? Uma média de 5, 6 estereoscopias, porque demora mais ou menos 15 minutos. Os hospitais já estão preparados para essas salas, então tem salas basicamente utilizadas para isso. A perinatal, por exemplo, ele separa algumas salas somente para isso, então é fluxo rápido. O paciente nem vai mais para o quarto, né? Ele já vem, já vai operando, já vai fazendo o exame, já vai saindo, né? O que facilita muito. Expansão no âmbito empresarial, né? Então, assim, além de você ser um instrumentador de estereoscopia, você pode fazer outras coisas dentro desse mesmo segmento, né? Então, você pode ser um representante comercial, como a gente tem parceria com a Preste-Med, a gente tem parceria com outras empresas que representam materiais e que também utilizam de instrumentadores cirúrgicos, de técnicos cirúrgicos, de técnicos de enfermagem, que saibam sobre esse funcionamento para poder fazer o quê? Mostrar o equipamento, levar o equipamento até o médico, representar esse material. Os vendedores, que trabalham acima dos representantes, que a gente chama de representante técnico, né? Que são aqueles que mostram o material, os equipamentos novos que saem. Por exemplo, a gente tem a pinça Morozon, que é uma pinça que foi idealizada por o doutor Cláudio, que a gente utiliza, que é de uma empresa, e são vendedores que levam a pinça e mostram, olha, essa pinça é maravilhosa, olha como é boa, como funciona, isso é um vendedor, né? E o próprio instrumentador do OPME, porque toda empresa que existe OPME, para quem não sabe, o OPME é um material que a gente utiliza descartável, né? Que é jogado fora após o uso do paciente, que é cobrado ao plano, cobrado ao paciente. Esse material, ele é levado para o instrumentador cirúrgico e muitas vezes ele é utilizado também junto com o instrumentador da empresa, além do próprio instrumentador do cirurgião. Então, além disso, você ainda vai ter uma expansão no mercado de trabalho. Então, além de você poder trabalhar como instrumentador no centro cirúrgico, como instrumentador no consultório, você ainda tem a possibilidade de trabalhar também com empresas que trabalham com isso. E melhor a organização de tempo, né, gente? Porque, assim, hoje em dia eu sou mãe, né? Eu tenho alguns trabalhos diferenciados e, assim, é um momento que eu tenho como organizar o meu dia. Então, o meu dia de consultório, que eu brinco, né? O meu dia de consultório que eu já peguei para mim, eu falo que é aquele dia que eu sei que eu tenho um dia inteiro, né, de exames ginecológicos, de exame de estereoscopia, e que eu vou entrar às 8 da manhã, vou sair às 5 da tarde, ou às 4 da tarde, com a quantidade de exames que a gente tem no dia. Então, eu tenho uma certeza do dia que eu vou trabalhar, do volume que eu vou trabalhar, e eu já vou sair sabendo quanto eu vou ganhar, porque normalmente esse valor já é acordado, ou com o médico, ou pelo plano de saúde, então você já tem uma ideia. Então, se toda quinta-feira eu tenho 10 exames, e esses exames custam R$ 100, né? Um exemplo, né? Hipotético. Eu já sei que naquele dia eu vou sair meio-dia com meus R$ 500, ou 2 horas da tarde. Então, assim, você tem como se melhor organizar, né? Bom, o que funciona no consultório? O que você vai saber no consultório? Bom, no consultório a gente vai ter um equipamento que é parecido com esse armário que vocês estão vendo. Vai ter uma maca normal, daquelas que funcionam para fazer os exames ginecológicos, com as perneiras, para posição litotômica. Você vai ter pias, aparatos para poder mexer, para poder fazer a organização, o tipo de esterilização, o tipo de material que você vai utilizar, a forma que você vai utilizar no paciente, saber mexer na câmera, na ótica, isso tudo normalmente é o próprio instrumentador que vai manipular, que vai arrumar, né? O recebimento do paciente, a colocação do paciente na maca, o pós da maca, se esse paciente vai ser anestesiado, não vai ser anestesiado, isso tudo basicamente a gente funciona no consultório. Como funciona no consultório? Bom, enfim,
O consultório atende, todo mundo sabe, tanto particular como convênio. Vai depender do médico que você for trabalhar. Eu conheço instrumentadoras que não que instrumentam somente no centro cirúrgico e não instrumentam no consultório. E conheço instrumentadoras que instrumentam no consultório e vice-versa. E conheço instrumentadoras que faz as duas partes, né? Então, você normalmente vai se organizar, é um dia que o médico não faz cirurgia, né? Ele usa esse dia propriamente dito para fazer o consultório e somente exames estereoscópicos, ele evita fazer consulta no meio para não ter essa defasagem, né? E aí você vai combinar com o médico, né? De que forma que vai ser feito esse pagamento, como é que entra, como é que o plano paga, de que forma paga, particular, como o senhor cobra o material, cobra o equipamento, de que forma é cobrado para mim. Então, normalmente, esse valor é acordado com o próprio médico, o próprio cirurgião que você vai Castiel trabalhar. também, ó. Castiel. Oi? Bom, a estereoscopia no centro cirúrgico, né? E aí a gente fala. Ô, Cris, o seu microfone silenciou. Você aperta Ctrl D que ele habilita o microfone. Esse vai. Ou você clica no íconezinho do microfone aqui embaixo, do lado da câmera. Fica aqui embaixo no canto esquerdo, o ícone do microfone. Aí você clica nele e ele habilita. Não tá dando? Bruna, você tem que ver aí se você fez alguma configuração, permita. Tá. Agora eu acho que vai. Vê aí, Cris. Foi, Estava maravilha. dando que eu não permitia que eu pudesse abrir o microfone. Tá. Sem problemas. Voltou? Todo mundo me ouvindo? Ah, sim, tá, agora voltou. Tá, Sim. maravilha. Maravilha. Igor, deu para dar a introdução aqui do centro cirúrgico? Conseguiram ouvir? Você pode Maravilha. voltar um pouquinho. Acho que sim, Você sim, pode deu sim. repetir, por favor, porque não deu para ouvir, não. Tá, eu vou voltar então à introdução da estereoscopia do centro cirúrgico. Tá? Maravilha. Bom, vamos lá. Diferença do consultório para o centro cirúrgico. Muito mais difícil? Não, tá? A gente só vai estar num ambiente mais seguro para o paciente por causa de. Provavelmente o paciente tem uma patologia um pouquinho mais chata, um paciente com dificuldade de colocação do espéculo, o paciente às vezes é um pouquinho mais idoso, tem cineque anterior, tem alguma dificuldade para colocação de equipamento, tem problemas de pressão ou coisa do gênero. E aí, às vezes, o centro cirúrgico é um ambiente mais propício para isso, né? E aí o cirurgião acaba levando para o centro cirúrgico. Mas, gente, continua sendo o mesmo tempo de exame. 15 minutos, né? No caso, se for uma diagnóstica. 5 minutos, a colocação. Muitas vezes a gente brinca que não dá tempo nem das técnicas de enfermagem colocarem o que tem que colocar na ficha, porque assim, entrou, a gente resolve, já saiu, acabou, acende a luz, né? Então, assim, não tem muita diferença. A diferença vai ser maior, porque se o paciente pode realmente precisar, na grande maioria das vezes, quando a gente leva para o centro cirúrgico, ele precisa de sedação, mas esse equipamento, que é esse equipamento de estereoscopia, que é um equipamento de vídeo, que a gente utiliza já nas cirurgias de videolaparoscopia, para quem não conhece, é o monitor, a gente não tem necessidade do insuflador, porque ele é feito via vaginal, então a gente tem meio hídrico, então a gente vai fazer a utilização de soro, tá? Mas normalmente o procedimento é basicamente o mesmo, tá? A única diferença é que a gente vai fazer possivelmente num paciente sedado, e esse material que a gente utiliza no centro cirúrgico, amém, na grande maioria das vezes não é do cirurgião, então ele fica no próprio hospital. Já no consultório,
o processamento é feito com a gente. Então, isso também é uma matéria que a gente dá em aula, que é mostrar o processamento, centro cirúrgico, sala, consultórios que tenham a autoclave, quanto tempo que você utiliza, como você faz o sistema Boedic, esterilização, manuseio do material, tudo isso é importante. Já no hospital, no centro cirúrgico, você vai usar o sistema de esterilização que o hospital vai lhe permitir fazer, tá? Vamos lá. Tá tranquilo, gente? Bom, o que é necessário saber, né? O que você precisa saber? Bom, a gente precisa saber a anatomia do útero, né? Eu sempre digo que toda parte que você se envolve, se você se envolve com ortopedia, você precisa entender de sistema esquelético, se você se envolve com cirurgia plástica, você tem que entender de sistema musculatório, se você se envolve com a parte ginecológica, você tem que saber sobre a anatomia do útero. Até porque essa resistência de entrada, aqui, ó, tem um estereoscópiozinho aqui, ó, que a gente consegue ver, isso tudo a gente vai entender por que ele tem dificuldade na entrada do útero, o que seria um mioma, de que forma que ele é apresentado dentro do útero, de que você pode ver quando você é dentro do útero. Então, assim, isso tudo vai te ajudar a ter recurso também como auxiliar do cirurgião, tá? Preparação do ambiente de exame, né? Arrumação da sala, colocação de equipamentos necessários, abastecimento de água, de soro, o lençol, o equipo, tapetes descartáveis, potes de biópsias instrumentais necessários caso haja alguma abordagem de emergência. Cris, no consultório eu sou a responsável por esse material? Sim. O auxiliar do cirurgião nesse momento, né, que pode ser ele tanto instrumentador, como também pode ser um técnico auxiliar, uma enfermeira, né, que vai auxiliar o cirurgião nesse consultório, ele tem que estar ciente, né, de que, olha, a gente tem lençol suficiente, a gente não tem material suficiente, acabou o soro, né, o equipo de soro está em falta, então você também vai ter que saber fazer esse controle no consultório, organização, até porque, como todo mundo sabe, o cirurgião, ele confia muito em quem fica responsável por esse material, né? Então, é importante que a gente esteja sempre atento para saber o que precisa, o que falta, e aí você precisa entender como é que funciona essa dinâmica, né? Como eu faço um Excel, uma colocação, de que forma eu vou me organizar para que eu consiga atender melhor esse médico, tá? Montagem do estereoscópio, óticas e pinças a serem utilizadas. A gente vai entender que precisam de borrachas de vedação. Aqui tem até aparece umazinha aqui, ó, tá? Nessa setinha. As borrachinhas de vedação precisam estar todas ok. Eu preciso saber que o meu material está em perfeito estado, né? A gente tem empresas hoje em dia que fazem manutenção desse equipamento e todas elas são muito viáveis para a gente, são muito fáceis para a gente entrar em contato, né? A ótica, a gente precisa saber identificar se ela está trincada, se ela tem vazamento interno, se as pinças elas estão em condições de uso, não estão em condições de uso. Isso tudo a gente precisa aprender para quando der alguma deficiência, né, nesse andamento do consultório, você saber responder por isso. No centro cirúrgico, pelo material, a grande maioria, não são todos, tá? Existem médicos que também levam o seu estereoscópio para o hospital. Mas como a grande maioria é fornecido por empresas ou pelo próprio hospital, a facilidade de você manter esse equipamento em dia, ele já existe já no próprio CCH do próprio hospital, tá? Mas na parte ambulatorial do consultório é necessário, sim. Esterilização, né? Autoclave, os ácidos, os enzimáticos, teste químico e biológico. Então, tudo isso é importante. Cris, olha, eu nunca aprendi isso, eu já fiz vários cursos, passei por técnico de enfermagem, eu fiz curso de instrumentação cirúrgica, e eu até hoje eu não sei isso. E é muito simples, tá? Se a gente souber como você proceder, desde a limpeza até a organização, até toda essa parte que a gente precisa manter ok para poder fazer o andamento do exame, da cirurgia correr bem, é maravilhoso. Porque quando você pega o ritmo e você faz 15, 20, 18 exames num dia, e que você sai do consultório e fala, caramba, nem eu acredito que eu fiz tanto exame, né? É muito bom para você, né? E tudo dentro da escala de limpeza certinho, de esterilização correta, tá? Então é muito importante. Equipamento que precisam de energia, a gente vai entender também como funciona isso, até porque
Algumas vezes, dentro do consultório, é utilizado alguns equipamentos para energia. Tem alguns médicos que conseguem fazer um pequeno pólipo, alguma coisa dentro do próprio centro cirúrgico, dentro do próprio consultório. Então, é importante que a gente entenda. E a parte de OPME, né? Que são o quê? São as alças, o material de corte, né? A pinça Morozon, que são as pinças descartáveis, né? Que a gente utiliza na parte cirúrgica. Então, é importante que a gente também conheça esse material de cautério. E aonde que eu me destaco, né, nisso tudo? Bom, a gente vai se destacar no seguinte: a gente tem o acolhimento do paciente após adentrar no ambiente de exame, né? A primeira pessoa que o paciente vê quando ele vai trocar de roupa é você que vai auxiliar o médico nesse momento. Então, esse acolhimento é muito importante, né? Eu acho que é o resultado de um atendimento fantástico, porque ele começa na recepção. Ele passa pelo atendimento do médico, que precisa ser acolhedor, simpático, gentil, e ele vai parar em você, que vai estar ali auxiliando o médico, né? Então, o paciente vai estar num momento de fragilidade, uma posição que não é agradável, então, tudo isso a gente tem que ter aquela empatia que a gente precisa carregar, né? O posicionamento do paciente, da equipe, então, você vai direcionar a melhor forma, que o médico vai ficar mais confortável, porque normalmente esse exame ele é feito sentado, né, abaixo da vagina do paciente, em que o paciente se encontra em posição litotômica. Então, há necessidade da equipe estar bem localizada, bem organizada, para o médico conseguir olhar no monitor e entender o que está sendo feito, né? E você, instrumentador, conseguir também auxiliar o médico nesse momento em que ele está trocando soro, fazendo uma colocação de DIU, uma retirada de DIU, retirada de material, tanto faz, tá? Bom, retirada de biópsia, não, paciente em sedação ou sem sedação, né? Então, você vai entender como é feito, que tipo de paciente a gente usa sedação, que tipo de sedação. Ai, Cris, eu não sou anestesista, eu preciso saber esse tipo de coisa. A gente precisa, porque normalmente o paciente que ele é sedado, se você faz 15 exames em um dia, e se ele ficar 1 hora para acordar, né? A gente não consegue fazer 15 exames num dia. Então, isso tudo é importante para a gente também, né? Saber o tipo de sedação, o tempo que você pode acordar o paciente, né? A colocação desse material, se você pode depois tirar o acesso venoso, se esse paciente volta com acesso venoso, né? Então, isso é muito importante. Retirada de biópsia e registro do material. Então, se você trabalha num consultório, você tem que entender que todo o material retirado do paciente ele tem que ser registrado no próprio consultório, porque ele vai para biópsia nos laboratórios, mas quando ele volta de biópsia, esse paciente tem que estar registrado lá. O que foi que eu tirei, que dia que foi tirado, que dia que foi retirado, colocado esse material, esse equipamento, até a parte de DIU, que é retirado e colocado no centro cirúrgico, ele é relatado, então a gente precisa ter um livrinho, precisa saber como fazer esse registro, né, de patologia, de citologia, e assim por diante. Os cuidados após o exame com o paciente, que é importante, né? Paciente sedado, normalmente ele costuma levantar rápido e ele desmaia, e o paciente não sedado também, às vezes ele desmaia, então a gente tem que ter um cuidado, não pode sair de perto do paciente durante esse processo da esteroscopia, para que ele esteja acolhido, para que ele entenda que tem alguém próximo a ele, e você poder ajudar no que for necessário. Limpeza do equipamento e sala, né? Então, após a saída desse paciente, a gente vai entender que existem produtos enzimáticos, né? Que você tem que passar na maca, que você tem que passar na sua bancada, né? Ai, Cris, eu nunca prestei atenção nisso, porque estou sempre no hospital. Gente, eu também não prestava. Até começar a trabalhar no consultório, até trabalhar com esteroscopia, a gente nunca presta atenção na equipe, né, de limpeza, e a gente nunca tem ideia do que eles estão fazendo. E é grandioso, né? Então, a gente só presta atenção nisso quando a gente precisa utilizar isso no nosso dia a dia, que é no caso no consultório. Então, a gente tem que saber que produtos que a gente utiliza para não dar uma alergia no paciente no pós, né, para você poder fazer uma limpeza de superfície, e a esterilização e desinfecção desse material, que também vai ser reutilizado no próximo paciente, o que é descartável, o que não é, o que eu posso jogar no lixo, né? O armazenamento e cuidado com o equipamento no pós, né?
Então, Cris, eu posso botar uma ótica em cima da outra? Eu preciso botar capinha na ótica? Eu posso botar uma ótica debaixo da pia, debaixo da autoclave? Então, tudo isso é importante a gente saber, né? Como é que eu vou acoplar esse material? É de qualquer forma? E o mais legal nisso, gente, que os cursos que a gente tem feito é muito legal, que depois os próprios médicos, estudantes que fazem esse curso de estereoscopia com a equipe CGR, eles procuram a gente para procurar dica. Olha, me ensina como é que eu arrumo meu consultório, de que forma que eu ajo aqui, como você acha que eu posso acoplar, que tipo de produto, né? A gente no último curso teve alunos de, acho que foi Pará ou Cuiabá, não lembro ao certo, porque a gente vem gente de todo o Brasil. E no último curso, algumas meninas me mandaram mensagem, Cris, como é mesmo o nome daquele produto que a gente utiliza para limpar, que o produto que a gente faz na superfície. Então, assim, a gente também mantém depois uma rede de apoio, o que é muito legal, né? Que a gente continua dando essa consultoria, no caso, tanto para os médicos como para a equipe de instrumentação, de auxiliares que ajudam, tá? Conhecimento da técnica operatória e domínio do tempo cirúrgico. Bom, quanto mais você souber sobre a técnica, né, mais fácil você vai casar com essa equipe cirúrgica, né? Vai chegar um momento em que você já vai, quando ele adentrar numa cavidade uterina e você visualizar uma sinéquia, né, você fala, dificuldade de entrar, vou aumentar o fluxo do soro, né? Ou então, não, vou dar um dilatador, ou então ele vai esperar primeiro o fluxo do soro, e assim por diante. Olha, agora ele quer ver se tem mioma, vamos descer o fluxo do soro. Então, tudo isso, quanto mais você domina técnicas, mais você domina o tempo de trabalho que você vai precisar. Quanto mais a equipe está sincronizada e trabalhando de uma forma que o trabalho discorra, né? Mais exames você pode fazer num dia. Então, quanto melhor tiver entrosado, melhor a quantidade de exame, maior a quantidade de exame, maior a quantidade financeira que vai entrar para você, tá? Carga horária, gente, vamos lá. Bom, o exame demora em média 15 minutos, tá? De 15 a 20 minutos, no caso, se ele for ambulatorial. E o cirúrgico, ele leva uma faixa de 50 minutos, dependendo da patologia, pode durar até uma horinha e tudo, vai depender muito o tipo de paciente, mas o exame básico, que é o de estereoscopia diagnóstica, ele demora 15 minutos. Eu boto 15 minutos porque tem exame que demora menos, tá? A gente demora 5. A gente até brinca que a gente fala que vai valorizar o CH, né? Porque ele é tão rápido que não dá nem tempo da gente contabilizar, né? Como é que é feito esses ganhos, né? Que isso é bem legal da gente saber também. Eu estou colocando por base hipotética e por base das equipes que eu trabalho. Então, é óbvio que a gente vai ter pessoas que ganham muito mais e pode ser que a gente tenha pessoas que ganham menos. Eu basicamente, eu costumo linear meus ganhos a quem ganha muito mais, né? Eu acho que se a gente for basear o nosso ganho em quem ganha menos, né? Eu acho que não é o correto. A gente tem que estar sempre pensando mais, querendo mais. Então, eu sempre baseio em quem ganha mais no mercado, e se essa pessoa ganha tanto, eu quero ganhar tanto quanto ela ou mais, tá? Bom, no consultório ela vai variar de 50 a 250, tá? Óbvio que a gente tem os procedimentos particulares, tá? Então, esses procedimentos particulares, ele é uma de livre negociação com o médico, com o paciente, e assim por diante, tá? Então não tem como entrar nesse pormenor. Mas ele gira no consultório nessa variante. Sendo que você nunca vai fazer um exame só. Dificilmente o médico ele vai se propor a marcar um dia de estereoscopia para fazer um exame somente, né? Então normalmente ele faz um montante e ele acaba colocando tudo nesse mesmo dia para facilitar dia de cirurgia dele e assim por diante, né? Também para ninguém perder o seu tempo. Hospitalar, ele varia de 100 a 500 reais. Também volto a falar, né? Vai variar, isso varia também. Plano de saúde, isso varia de paciente particular, isso varia de hospitais. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da perinatal, né? A perinatal, ela tem um valor fixado entre a equipe da casa, né? Que a gente chama da MIGS, mas ela tem valores diferentes para os médicos, por exemplo, para a equipe do CGR, que é do Dr. Cláudio Moura. Então, também vai ter variações de valores. E aí vai depender muito de que equipe você esteja trabalhando, de que forma você está trabalhando e que acordo você fez com a equipe, tá? Bom, gente, eu vou deixar essa telinha aqui e vou falar com vocês uma situação interessante, né?
antes de abrir aqui para a pergunta. Eu queria falar com vocês como foi que eu entrei numa equipe, né, para ser orientadora, né, coordenadora da equipe CGR, sem eles nunca terem me visto instrumentar na vida, né? E aí as pessoas falam assim, como assim? Bom, a equipe CGR nunca tinha me visto instrumentar na vida. E como entrar numa equipe grande, com uma média de cirurgia gigantesca, professores, sem eles nunca terem me visto no campo, né, operatório. Foi o seguinte, gente, eu acho que toda equipe que você entrar, você tem que oferecer basicamente aquilo que você é melhor. Eles no momento não procuravam instrumentador cirúrgico, né? Naquele momento não, porque a equipe deles é maravilhosa, os instrumentadores deles são fantástica. Eles procuravam alguém que fosse professor, né? Que fosse um instrumentador, mas que fosse também um professor, né? Então, assim, é isso que eu falo para vocês. A gente tem que saber procurar aonde procurar. Que equipe que você vai procurar? Né? É a equipe que já trabalha, que já tem cirurgião, né? Que já tem o seu instrumentador cirúrgico? Talvez não. Você vai procurar aquela equipe que está começando, você vai ver aquele médico que acabou de sair do grupo CGR, que está fazendo curso, que está comprando materialzinho agora, que está aprendendo junto com você, né? Você vai entrar nas férias dessas instrumentadoras maravilhosas, como no grupo CGR, como no grupo MIGS, né? E ali você mostra seu trabalho de basicamente de 5, 6, 7 instrumentadores. Normalmente uma equipe de ginecologia, gente, nunca tem um cirurgião só, tá? Eles andam em bando. A gente brinca que cirurgião ginecologista ele anda em bando. Então sempre ele tem uma equipe muito grande, né? E essa equipe muito grande, ele precisa de muita gente para instrumentar. E é nesse momento que você tem que entrar. É nesse momento que você vai se adequar. Então, talvez se eu tivesse oferecido ao grupo CGR ser instrumentadora deles, eu hoje em dia não estaria trabalhando com eles, né? Eu fui oferecer aquilo que eles precisavam naquele momento, que era uma professora, né? Então, é isso. A gente está ensinando vocês a ver a oportunidade onde realmente tem, onde precisa ter, né? Porque oportunidade naquilo que todo mundo já está vendo não adianta, né? Então, eu vou ter aqui, talento é quando o atirador atinge o alvo, que os outros não conseguem, né? Gênio é quando o atirador atinge o alvo que os outros não estão vendo. Então, é isso que vocês vão começar a fazer a partir de hoje, é ver a oportunidade onde ninguém está vendo, tá? Deixa eu parar aqui a minha apresentação. Igor, eu É vou... exatamente isso, né, Cris? Então, deixa eu me posicionar aqui. Eu sou Gisele A Ozon, doutora para quem não Gisele. me conhece. Eu sou coordenadora do CGR Ensino. A Cris, ela veio somar ao nosso time. A gente já trabalha juntos há mais de 5 anos no curso CGR Ensino, né? Eu, Cláudio e Rafael, há quase 20 anos juntos, trabalhando como médicos, sócios, equipe cirúrgica, e nós temos a nossa equipe de instrumentadores. Isso tudo foi crescendo, né, ao longo desses anos todos, no consultório, em clínicas que nós já tivemos, no hospital. Então, as nossas instrumentadoras, elas são a alma do nosso negócio, né? Elas são a alma da nossa empresa, porque elas cuidam dos nossos materiais, elas cuidam das nossas pacientes, elas cuidam das nossas cirurgias. É um trabalho em conjunto que a gente se conecta muito, né? E acaba se tornando equipe, além de equipe de trabalho, família, né? E a Cris veio para somar. A Cris foi um grande presente que o CGR ganhou nesse período, né, Cris? Eu aqui falando em nome de nós três, agradeço. Obrigada. Porque a gente sempre percebeu que não adiantava só a gente dar cursos para médicos, que não adiantava a gente só treinar os médicos, a gente precisava treinar a equipe inteira, porque todos precisam trabalhar juntos, porque nós precisamos de vocês, vocês precisam da gente, e a gente tem que estar sempre trabalhando em conjunto, em equipe. E é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente acha extremamente importante dar esse passo, que é treinar e profissionalizar
vocês, para que vocês possam também se encantar pela esteroscopia, porque a esteroscopia mudou a nossa vida, mudou a vida da crise, eu acredito que possa mudar de vocês também. E o nosso objetivo é justamente oferecer essa oportunidade, oferecer todo esse treinamento que a gente faz com muita dedicação, com muito carinho, e que a gente acredita que não são coisas separadas, né? Não são nichos separados. O nicho dos médicos aprendendo não pode ser separado do nicho das instrumentadoras aprendendo. A gente tem que aprender todo mundo junto, porque nós aprendemos juntos. O tempo inteiro eu aprendo com as minhas instrumentadoras e elas aprendem conosco e a gente aprende com o curso. Então, a gente está em processo de aprendizado contínuo, né? Uma educação continuada, que a gente o tempo todo está aprimorando, o tempo todo a gente está conhecendo materiais novos, equipamentos novos, formas de manejar o material de forma diferente. Então, a cada cursinho que a gente faz, né, Cris, a gente aprende uma coisa nova uma com a outra. As nossas instrumentadoras idem, nós com os médicos e com os nossos alunos. Então, é uma troca muito proveitosa, uma troca de muita qualidade, e para a gente estar inserido em ensino é justamente isso, né? A gente está sempre se aprimorando, a gente está sempre mexendo com o nosso, com o que a gente tem de melhor, né, dentro de si, que é se doar para o outro, e quando a gente ensina, a gente está aprendendo mais, a gente estuda mais, a gente prepara mais uma apresentação, a gente aprimora mais aquele assunto, e esse é o objetivo do CGR Ensino, é por isso que a gente está aqui, esse é o nosso legado, essa é a nossa missão, e eu fico muito feliz em ver uma turma cheia, em plena terça-feira de época de feriado, onde tem muita gente aí, né, passeando, viajando, outros Verdade, trabalhando. verdade. Eu trabalhei o dia todo hoje, acabei de chegar de cirurgias, de esteroscopias, trazendo dores resolvidas, né, de pacientes, que esse é o nosso grande objetivo. E parabéns, Cris, pela sua apresentação. Obrigada por fazer parte do Obrigada. time. E parabéns a todos que estão aqui conosco, assistindo e compartilhando desse conhecimento. E é por isso que a gente está aqui mostrando o que a gente tem para apresentar para vocês, né? O curso de imersão em esteroscopia é um curso de grande sucesso, que nós já fizemos algumas edições e estamos para a primeira edição desse ano, com muito entusiasmo, com muito cuidado, com muito preparo, com tudo muito arquitetado. A gente tem essa próxima turma do curso de imersão em esteroscopia, que o nosso objetivo é estar todo mundo junto, médicos e instrumentadores juntos, aprendendo juntos e no nosso ambiente, que é o ambiente do centro cirúrgico. Então, não é um curso onde a gente pega o material, mostra como monta, desmonta, limpa o material e diz como vai ser na prática. A gente, além disso, a gente quer treinar na vida como ela é, na prática, né? Nas dificuldades, na cirurgia que a gente não sabe como vai ser, né? Isso que eu falo para os nossos alunos, médicos também. A gente vai fazer 30 procedimentos num dia inteiro num centro cirúrgico, sem saber o que a gente vai encontrar. Então, a dificuldade que vocês vão ter, as dificuldades que nós vamos ter, a gente vai aprender ali na hora, e isso é muito importante, isso é algo novo, é algo que não existe no mercado e que a gente acha essencial que aconteça para que a gente possa ter um aproveitamento maior do que é o nosso dia a dia, né? Porque aprender no livro, aprender num curso somente online, ou técnico ali de treinamento, é claro que tem o seu ganho, é claro que tem o seu papel. Mas no dia a dia, na vida como ela é, com os casos reais, a gente lidando com as situações que acontecem no nosso dia a dia, é justamente a nossa proposta. E por isso que a gente monta o curso nesse formato. Eu vou deixar o Igor apresentar um pouco para vocês o que é e como vocês podem fazer para estar conosco, porque são pouquíssimas vagas. Perfeito, Gisele, ótimas palavras. Cris, parabéns pela apresentação. Pessoal, agradecer novamente todo mundo que está aqui ao vivo com a gente.
E eu quero dar 2 recados. O primeiro, fiquem até o final, porque a gente vai apresentar essa oportunidade e, como a doutora Gisele falou, são vagas limitadas, então a gente está aqui com 132 pessoas ao vivo aqui com a gente e a gente só tem 8 vagas disponíveis. Então a gente vai apresentar... Igor, eu tô aqui nervosa porque eu não sei o que a gente vai fazer com 129 pessoas. Exatamente. Então, pessoal, a gente vai apresentar para vocês essa oportunidade dessa imersão presencial que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, no dia 23 e 24 de maio. E no final a gente vai disponibilizar um formulário. É uma imersão, é um evento pago, né? É um curso intensivo, que são 2 dias ali. É pago e a gente vai liberar um formulário. Não vai ter vaga para todo mundo, eu já adianto vocês. Na última turma que a gente fechou rapidamente também. Então, quem tiver interesse, realmente preenche o formulário no final. A nossa equipe vai entrar em contato e agora eu vou apresentar um pouquinho. Mas antes de apresentar, doutora Gisele e Cris, tem uma dúvida que as pessoas têm, né? Que, na visão delas, é um mercado muito fechado, né? Então, eu queria que vocês dessem um pouco da visão de vocês em relação a isso e como que a instrumentação na histeroscopia pode destravar um pouco desse... acessar outros médicos e como é que a imersão também pode gerar esse networking para quem tem essa visão de que o mercado é fechado, né? Eu queria um pouco da visão de vocês para eu iniciar a apresentação. Legal. Igor, é bom até a gente falar sobre isso, porque assim, até como professora mesmo de instrumentação cirúrgica, o que eu mais ouço é isso. É um campo muito fechado, não tem oportunidade, de que forma que eu vou começar a me relacionar e entrar nesse mercado de trabalho? Bom, o primeiro passo é você fazendo uma técnica, né? Você aprendendo uma técnica. Eu costumo falar que qualquer indivíduo no mundo, ele pode aprender uma técnica, ele sendo capacitado ou não, ele tem a oportunidade de saber a técnica. O que vai faltar para que ele entre no mercado é justamente as coisas que ele precisa ter voluntariamente, que é saber fazer network, estar junto dos profissionais que também estão dentro dessa área no mesmo propósito. Então, não adianta eu estar... eu estou indo há 2, 3, 4 anos com uma equipe e a equipe realmente não tem o mesmo propósito que o meu. O meu é conseguir equipe. O deles é continuar operando. Então, dentro da imersão, o que vai acontecer? Você vai ter, além da quantidade de exames que você vai fazer, que vai deixar você um técnico excelente, você vai ter contato com médicos, que também não é só a doutora Gisele, doutor Rafael, doutor Cláudio, porque esses a gente sabe que também tem a equipe deles, mas todos os outros médicos que estão fazendo o curso de estereoscopia e que vai estar lá junto com a gente, né? Exatamente. Então, assim, eles mesmos perguntam, né? Vocês são da onde? É de Niterói? É do Rio? Então, eles mesmos, a gente teve médico na última edição de várias cidades diferentes do Brasil, né? Então, assim, a gente teve pessoas também de outras áreas. E, além disso, a gente vai estar com as empresas também que trabalham com isso. Então, a gente tem 2 oportunidades. A gente tem a oportunidade de conhecer cirurgião que trabalha diretamente com isso, que está começando a se inserir no mercado, e a gente tem as empresas que também empregam pessoas ligadas à área de estereoscopia. Então, a gente está basicamente com a faca e o queijo na mão. E, Cris, e também tem a questão da alta demanda, que quando você domina essa técnica, existe uma alta demanda para a instrumentação em estereoscopia, né? Importante também a gente ressaltar isso. Porque a gente está com uma grande formação de médicos, assim, a nossa edição já vai para a 4ª, só que, assim, a CGR, ele tem outras edições, né, de estereoscopia, foi o cirúrgico, então, assim, ele já tem mais de 1.000 formandos, então, cada vez que ele forma médico, ele faz uma demanda, né, lembrando que não é só o CGR que forma também estereoscopista no Brasil e no mundo, né, então a gente tem cursos o tempo todo formando estereoscopistas, o que causa uma certa demanda e procura de pessoas nessa área que trabalhem em centro estereoscópio, em consultório estereoscópio, em centro cirúrgico estereoscópio e, propriamente dito, para o cirurgião. Então, a gente tem uma demanda para isso. Boa, perfeito. Então, pessoal, adicionando aqui algumas palavras do que a Cris falou, né? É importante vocês dominarem a técnica, fazerem parte, estar em movimento, né? Então, fazer parte desse evento, por exemplo, onde você vai dominar a técnica, você vai aprender network, você vai ter network em contato com outros médicos ali, que também vão fazer parte da imersão, né, a parte ambulatorial e cirúrgica. E
você vai poder praticar em procedimentos ginecológicos reais, né? Então, bem importante. Então, vamos lá, sem mais delongas, tá, pessoal? A gente gostaria de apresentar para vocês a nossa imersão em histeroscopia ambulatorial e cirúrgica, que vai acontecer em 2 dias, no dia 23 e 24 de maio, tá, pessoal? Então, como que funciona, né? Vamos lá. Aqui são algumas imagens da última edição, né? Então, vocês podem ver aqui o Dr. Cláudio, o Dr. Rafael, né, dando conteúdo. Aqui a doutora Cris e o time da CGR aqui também executando aqui um procedimento, né, uma cirurgia. Bem legal, né, pessoal? E como que funciona? Qual o objetivo, né, da imersão? É treinar o instrumentador cirúrgico sobre o ambiente, materiais, regras, obrigações e técnicas para a realização da histeroscopia ambulatorial e cirúrgica, tá? Então, esse é um curso intensivo de 16 horas. Então, ele tem a parte teórica, que acontece na sexta-feira de manhã, que é na Barra da Tijuca, né, na Real Médica, tá? Então, na parte da manhã, na sexta-feira, a gente tem a abertura do curso, tem a parte instrumental e hack, preparação do ambiente de exame, processamento do material, acolhimento, posicionamento e abastecimento e insumos, tá? Então, na parte teórica ali, na sexta-feira de manhã, na Barra da Tijuca, vocês vão ter a abertura do treinamento. A parte prática em simuladores e materiais acontece na sexta-feira à tarde, também na Real Médica. Então, é o processamento dos materiais, limpeza, desinfecção e esterilização e a montagem de equipamento, tá? E a parte prática no centro cirúrgico também acontece no sábado, de manhã e à tarde. São 3 salas com uma média de 28 procedimentos no total. E vai acontecer no CEMERU, tá? Então, basicamente, é uma imersão que ela tem uma carga horária 4 horas de teoria, 4 horas de prática em simuladores, sexta-feira de manhã e à tarde. E no sábado são 8 horas ali de 100% prático, tá? De manhã e à tarde. E para quem é, né, a imersão? Para quem é instrumentador cirúrgico e quer se especializar em uma área que tem uma demanda alta, pessoas que estão buscando uma oportunidade para aumentar os seus ganhos e se destacar no mercado, né, como a Cris falou, com excelência, são procedimentos mais rápidos e muito rentáveis. Então, você consegue adicionar ali ao seu faturamento, ao seu ganho mensal, por dominar essa técnica, né? Para quem deseja ter experiência prática em histeroscopia, com participação ativa em procedimentos reais, e para quem quer desenvolver habilidades avançadas em um ambiente de aprendizado com profissionais experientes. Então, a equipe da CGR é referência no mercado. Assim, falo por experiência, né, pessoal? É uma imersão que a gente não acha por aí. É um conteúdo, assim, eles entregam realmente todo o ouro, toda a experiência, o Dr. Cláudio, a doutora Gisele, o Dr. Rafael, a Cris. Então, assim, eles entregam todo o ouro ali para vocês, né? E bem importante participarem, tá? E por que a histeroscopia é uma grande oportunidade? Porque treinar o instrumentador cirúrgico sobre o ambiente, materiais, regras e obrigações, porque existe uma alta demanda, profissionais qualificados são raros nesse mercado, então especialização em histeroscopia coloca você em um nível elevado e um passo à frente do mercado. Então, eu vejo muita gente falando, mas eu acho que é um mercado muito fechado e tal, só que você aprendendo essa técnica, essa habilidade, você vai estar um passo à frente do mercado, entendeu? Uma vaga é minha. Gostei, Simone. Mas assim, pessoal, só deixando claro que, repetindo, não vai ter vaga para todo mundo. A gente tem 113 pessoas aqui. Não vai ter, a gente só tem 8 vagas, porque existe uma limitação física, né? Então a gente gostaria de colocar todo mundo, mas infelizmente não dá. Mas a gente gostaria que vocês preenchessem o formulário. Quem preencher primeiro vai ter prioridade e a nossa equipe vai entrar em contato, tá? Então, continuando aqui, o que você vai aprender e como vai funcionar? Como eu falei, né? Ele é dividido ali a carga horária, 4 horas de teoria na sexta, 4 horas na prática em simuladores na sexta tarde e no sábado lá no CEMERU vão ter 8 horas ali de pura prática no centro cirúrgico. Então, vocês vão aprender dominar ali a parte instrumental e hack, preparação do ambiente e processamento do material, acolhimento e posicionamento da paciente e equipe, parte prática em simuladores, montagem do equipamento, desinfecção e esterilização, e a parte prática ali no centro cirúrgico, são mais de 28 procedimentos realizados ali. Então, assim,
pessoal, é algo que vai aumentar o nível de vocês ali de uma forma muito, muito grande, né? Então, aqui são alguns pré-requisitos, né? Então, você precisa ter o curso de formação em técnico em instrumentação cirúrgica, o certificado de conclusão em técnico de instrumentação cirúrgica e o certificado de conclusão do ensino médio, tá? São os pré-requisitos aí, tá, pessoal? A Bruna da nossa equipe colocou aqui já no chat o formulário, tá? Vou falar também dos valores, né? Então, aqui mais imagens, olha que legal, pessoal, fazer parte desse ambiente. Aqui tem médicos, tem instrumentadores, tem a equipe da CGR. Então, é um ambiente de vocês fazerem conexão, conhecer outros médicos, e é bem legal, assim, vocês fazerem parte desse movimento, tá? E para quem está aqui na live hoje, a gente tem uma condição especial, tá? Então, você vai ter acesso. O que vocês vão ter acesso garantindo a imersão? Treinamento prático e teórico, um certificado exclusivo de conclusão, reconhecido pelo mercado. Vocês vão ter acesso ao networking com médicos e outros profissionais da área. Vocês vão ter acesso à experiência real em procedimentos cirúrgicos, com 3 salas e 28 procedimentos. Vocês vão ter um bônus surpresa e uma condição especial, tá? E quem serão os seus professores? Dr. Cláudio, doutora Gisele, doutor Rafael e a Cris, pessoal. Nossa instrumentadora maravilhosa que apresentou aí para vocês o conteúdo, tá? Somando aqui, a gente está falando aqui de mais de 60 anos de experiência, cada um dos doutores. São referências no mercado, tá? Eles estão inovando também no mercado, trazendo esse conteúdo para vocês, que a gente não encontra por aí, tá? Aqui, o áudio está saindo, pessoal? Não, tá não, Igor. Não? Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o vídeo com o áudio, pessoal. Consegui aqui, vamos lá. Igor, enquanto você vai abrindo, eu vou passar uma informação. A gente teve uma Tá. grande demanda, a gente teve uma grande procura por pessoas da área de tanto enfermeiros como técnicos de enfermagem, né? E a gente, a princípio, tinha colocado ele, acho que está até nesse último slide que você passou, somente para técnicos de instrumentador cirúrgico. Mas a gente abriu tudo bem, também pessoal? Meu nome é Carla. para técnico de enfermagem e enfermeiro, tá? No edital do site já está modificado. Acho que você só não teve tempo, porque na verdade foi hoje. Isso. O pessoal que trabalha no marketing, eles falaram que só hoje teve muita procura pela pessoal da área de técnico de enfermagem, que trabalha em hospitais que têm estereoscopia e estão interessados em fazer. Então, a gente também vai abrir para esse público também, tá, Igor? Obrigada. Perfeito. Oi, tudo bem? O áudio está saindo Pessoal, agora? Meu nome é Carla Cooper, eu sou médica ginecologista, sou especialista agora em endoscopia ginecológica e hoje eu estou aqui com a Laura, minha instrumentadora, há mais de 15 anos. E o mais importante do nosso dia de hoje, que foi um curso de videoesteroscopia ambulatorial, ou seja, com a paciente acordada nos nossos consultórios. E por que a importância desses cursos é tão essencial na vida da equipe médica? Para a gente promover melhora da qualidade técnica do que a gente oferece às nossas pacientes, um entrosamento e, principalmente, dentro dos padrões de segurança, para que a paciente consiga fazer o seu procedimento de forma segura e eficaz, sem intercorrências, e para que a equipe possa treinar os cuidados de assistência no recebimento da paciente, no acolhimento, durante a realização do procedimento e também na forma de liberação da paciente. E eu queria agora que vocês ouvissem a experiência da Laura. O curso foi maravilhoso, a gente aproveitou bastante, foram várias pacientes e deu para aprender muito, tá? A equipe está de parabéns, o curso, o CGR, os staffs, foi muito proveitoso. Colegas ginecologistas, não deixem de fazer esse curso, principalmente tragam as suas instrumentadoras para que vocês possam aumentar a qualidade técnica do seu exame e aumentar o entrosamento de equipe.
só vem para a CGR. Então, pessoal, como vocês podem ver, depoimento da doutora e da instrumentadora que participaram, né? Eu acho que depoimento, assim, mostrando o quanto foi importante ali, né, para a equipe, tá? Aqui O mais que um me depoimento, motivou, né? eu, Raquel, Raquel. por já trabalhar na área, né? Sou técnica de enfermagem há mais de 12 anos e eu trabalho com uma médica que hoje faz a videoestereoscopia em consultório e também centro cirúrgico. E lá, ela me ensinando, fui pegando a olho e me apaixonei pela função. É um amor que eu não sei explicar. E eu gosto muito dessa parte. E eu só quero me aprofundar mais. Olá, meu nome é Sofia. O que me motivou hoje, eu trabalho hoje com vídeo ístero, tanto a diagnóstica como uma cirúrgica, e também com a videoláparo. Então, o curso é sempre mais um aprendizado, que a gente sempre agrega muito aprendizado em cada curso que a gente faz, e com outros professores, e com os alunos também, a gente sempre aprende uma coisa a mais. Perfeito. Então, imagina, pessoal, passar um dia inteiro ao lado de uma equipe médica renomada, vivenciando de perto os procedimentos e as dinâmicas reais de um ambiente de alto nível. Então, esse é o nosso bônus surpresa, que é passar um dia inteiro com a equipe da CGR, vivenciando de perto os procedimentos. Esse bônus é só para quem está na live, tá? E é um bônus surpresa aí que a gente está liberando para quem fizer essa inscrição, tá? Então você vai ter a oportunidade de acompanhar cada etapa de um procedimento realizado por especialistas em estereoscopia, observar de perto as melhores práticas e técnicas avançadas aplicadas no dia a dia e participar de discussão ao lado de médicos e instrumentadores experientes, aumentar o seu networking e abrir portas aí para novas oportunidades, tá? Então, pessoal, o valor, né, o valor normal da imersão custa R$ 2.197. Tá, pessoal? Esse é o valor normal que a gente vai abrir, né, caso não preencham as vagas, mas eu acho isso muito difícil, por isso nunca aconteceu, né? E por isso a gente decidiu fazer uma condição especial para quem está aqui, para quem abriu um espaço na agenda para assistir o workshop, para quem realmente está decidido em participar da imersão, para quem já entendeu a importância de dominar essa técnica, a gente está fazendo uma condição especial que está saindo por 10 parcelas de R$ 220, pessoal. Então, a imersão ela está saindo de R$ 2.197 por 10 parcelas no cartão de crédito de R$ 220, tá? Então, pessoal, 220 ali por mês que você vai pagar ali no cartão de crédito. Se você faz um procedimento por mês, você já pagou isso e é um conhecimento que você vai garantir aí para o resto da sua vida. É um networking único que você vai fazer com pessoas que realmente estão atuando no mercado, né? A estereoscopia. O valor à vista é 1.759, tá? Então você pode pagar à vista no Pix, ou você pode pagar no cartão de crédito em 10 vezes, né? Que tá R$ 220. Então, assim, é um investimento muito, muito, muito barato pelo que você vai ter acesso e pelo potencial que tem de te colocar à frente dos seus concorrentes, te posicionar no mercado de uma forma melhor, conhecer outros médicos e fazer esse network e dominar essa técnica, que é um conhecimento que vai ficar aí para vocês eternamente, tá? Então, pessoal, o formulário, ele tá aqui no chat. Vou pedir para a Bruna colocar novamente. Eu consigo colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, pessoal, o link do formulário. E como que vai funcionar, pessoal? Não é para todo mundo, como eu falei, a gente agora tem 86 pessoas aqui ao vivo, a gente tem 8 vagas e a gente não vai aceitar qualquer pessoa. Então você vai preencher o formulário, a gente vai analisar cada aplicação e a nossa equipe vai entrar em contato com vocês. E fazendo sentido, a gente entendendo que faz sentido, aí sim a gente vai aceitar vocês ali nessa oportunidade, tá, pessoal? Então, queria saber se a Cris quer falar alguma coisa, a doutora Gisele quer falar alguma coisa. Eu quero agradecer, né, mais uma vez. Eu acho que, lembrando sempre, né, eu costumo sempre falar que quando a gente faz um curso, né, a gente está procurando fazer um investimento na nossa própria carreira.
né? E que forma que você está investindo, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ai, eu fiz vários cursos e não deu em nada, então estou meio desestimulado. Então, assim, eu acho que o momento de você fazer um curso é aquele momento que você está estimulado, e além de estimulado, você está tratando esse curso como um investimento para sua carreira. Porque quando a gente investe em alguma coisa, a gente quer um retorno. Eu, toda vez que eu invisto num curso, eu invisto numa pós, eu busco que ele tenha um retorno tanto de prazer como financeiramente. Então, a partir do momento que eu fiz estereoscopia, eu sempre falo que eu tinha, além do meu retorno de prazer, que eu tenho agora um tempo para mim, para minha família, para conseguir fazer o que eu preciso, eu também tenho o retorno financeiro que eu queria. Então, assim, eu acho que isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, eu acho muito importante que a gente faça aquilo pensando que a gente está fazendo como um retorno, né, financeiro, como uma proposta de melhoria da tua área de trabalho, né? Porque a gente não pode Exatamente. parar nunca, infelizmente, a gente tem que estar sempre se atualizando. É isso. Exatamente. Pessoal, 18 pessoas já preencheram o formulário, então já tem pessoas que estão saindo na frente. Quem não preencheu ainda, a gente está deixando o link aqui no chat. Quem não localizar aqui o link do formulário no chat, a gente está colocando aqui agora no grupo. Eu acabei de colocar no grupo lá, pessoal. Então lá no grupo tem o link do formulário para vocês preencherem. Preencham todas as informações que a gente está pedindo lá, o nome, e-mail, telefone, todo o formulário. Se porventura você preencher e fechar, você pode retornar e preencher novamente, tá? Então a gente já tem aqui, deixa eu atualizar, 21 pessoas já responderam. Então, pessoal, essas vagas vão encher rapidamente, tá? Eu acho que é isso, eu acho que o recado foi dado. É muito importante que conhecimento é o melhor investimento que a gente pode fazer, né? Eu acho que não tenha dúvida. E assim, é uma grande oportunidade, de fato, e não existe mercado fechado, existe pessoas que estão em movimento, que estão dando a cara a tapa, que estão fazendo networking, que estão tendo resultado, e tem outras pessoas que vão ficar dando desculpa ali para sempre. Então, eu queria fechar com isso, né? Agradecer a participação de todo mundo. E, Obrigada, Cris, quer amigo. falar alguma coisa? Quer adicionar alguma coisa? Não, só isso mesmo. Quero agradecer e falar que, assim, vai ser um prazer imenso, assim, é muito legal. Dizer que é muito importante a gente praticar, né? Eu acho que curso é feito na prática, né? Então a gente vai ter a teoria, mas a prática é muito importante. E essa prática dentro do centro cirúrgico, no ambiente cirúrgico, no ambiente ambulatorial, é, assim, inevitável, sabe? Eu acho que não tem como se aprender algo sem utilização na prática. Esses exames, assim, uma média que a gente tem mais ou menos de 28, 30 exames, ele vai ser crucial para que você saia, pelo menos com a técnica dominada, né? Somente precisando fazer seu network para conseguir entrar no mercado. Tá bom? Exatamente. Obrigado para todo mundo, bom feriado para todo mundo. Obrigada aí pela Obrigada, atenção. Cris. Até a Bom Muito bom. feriado a próxima. todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. E a gente se vê. Pessoal, então nossa equipe vai entrar em contato com vocês. Aguardem que o Thiago da nossa equipe vai chamar vocês no WhatsApp e vai dar continuidade ao processo de inscrição. Tá bom, pessoal? A Suzana levantou a mão. Oi? Suzana quer falar. É isso, pessoal. Agora a gente vai abrir aqui para perguntas, né? Quem quiser fazer pergunta, deixar sua dúvida, esse é o momento. Então a gente está Pode abrir aguardando. o áudio e pode falar. Ou se Exatamente. preferir, escrever. Fique à vontade. Exatamente, pessoal. Quem tiver dúvida aí, pode abrir o microfone, pode abrir a câmera, pode fazer pergunta aqui no chat que a gente vai responder. Vamos esperar mais um pouquinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que a menina que levantou a mão, acho que saiu, caiu, né? Ah, não, Irian, aumentou. Irian Consultec levantou a mão. Pode fazer sua pergunta, Irian. Não sei se é assim que pronuncia mesmo. Já temos 25 pessoas que responderam o formulário, pessoal.
Não tendo mais dúvidas, então a gente encerra por aqui. Como podemos esterilizar os equipamentos? A dúvida técnica aí. Cris, está por aí? Oi, tô sim. Então, Iriam, você fala lá no curso, a gente vai fazer esterilização em tempo real, né? Então, vai ser feito diretamente no centro cirúrgico, na UPME, na CME do hospital, tá? Durante o processo do dia cirúrgico, das aulas práticas, que serão no sábado. E, normalmente, no dia a dia, ele é feito no consultório, né? É feito numa área restrita, ou ele é feito no hospital, também pela CME do hospital, tá? Então, a imersão, ele vai constar todo o processo. Ele vai ter, no segundo dia, que é a prática, né? Ele é totalmente prático. Então, você vai chegar até o hospital, a gente vai lavar o material, o equipamento, vai colocar ele em solução, isso tudo dentro da CME. Após essa colocação no material, a gente vai levar em solução, aí a gente vai começar a arrumar as salas, e vocês vão fazer parte basicamente, a gente trabalha com 3 salas, são 2 salas de diagnóstica e uma sala cirúrgica. E aí vão fazendo esse rodízio e vão aprendendo a dinâmica dentro de cada sala, com pacientes reais, com equipe real, com todos os alunos, tanto médico quanto instrumentador. Todo o Foi isso. acolhimento também, né, Cris? De como a gente recepciona o paciente em todas as Perfeito. sequências. Perfeito, perfeito. Vai entrar também o acolhimento, porque assim, essa parte que você recebe o paciente dentro dentro da sala operatória, a parte que você espera acolhimento na parte que ele acorda, levantar, né, retirada de acesso venoso, tudo isso a gente vai conseguir fazer isso numa dinâmica, né? Justamente no sábado. Eu tô camuflada, não tô com meu nome ligado, porque eu loguei pelo e-mail do consultório na hora que eu abri. Mas sou eu aqui. Tem importância, é bom que você vai dando as dicas aí. Fazendo se eu consigo arrumar. Então, Cris, é Cristiane Andrade, né? Então, normalmente eu sempre falo que a gente tem que começar por algum lugar, né? Não existe início sem o pontapé inicial. Então, se você estiver iniciando já com uma técnica, que é uma técnica que nem todo mundo domina, você já tem basicamente um adiantamento aí na sua iniciação. Além disso, vai estar em contato com médicos que também estão em formação, né? Então, o fato de você ter contato com esses médicos que também estão aprendendo, além de você ter a facilidade de aprender junto com eles, você ter uma técnica nova, de você estar se aprimorando também, isso tudo vai deixar você mais apta, né, para entrar no mercado, né? Não, Wanda, tudo você vai paramentar para tudo, tá? Você paramenta, você escova, você vai entrar em cirurgia, não é observação, é dinâmica, tá? É todo dinâmica, você faz todo o processo. Esterilização, arrumação de mesa, escovação, paramentação e instrumentação em si. Vão estar junto com os instrumentadores da equipe, tá? Não vão fazer nada sozinho, é tudo lá com observação tanto da equipe médica como da equipe de instrumentadores que são altamente capacitados, e eu vou estar lá também. Tá? Eu acho que foi tudo, né? Consegui responder? Acho que sim, né? Maravilha, então, gente. Então, ó, um prazer. Um bom final de semana, não, né? A gente passou pelo final de semana, né? Um bom feriado para todo mundo. Deus abençoe a todos e que a gente se vê no próximo culto. Obrigada, tá? Obrigado, Igor. Obrigado, Gisele. Obrigada. Beijo. Obrigado. Beijo, equipe CGR. Tchau, tchau. Um beijo.